Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para então, agora de fato, mergulhar no nosso objeto, né? Eu queria começar com uma reflexão que eu sempre faço, que é um pouco a construção do nosso marco referencial, que tem um pouco a ver com a ideia da relação entre o cinema e a verdade, né? É muito recorrente, é muito frequente a gente perceber o espectador mais intelectualizado, com algum nível de informação, cobrar do cinema uma certa fidedignidade, cobrar do cinema uma certa capacidade de expressar o mundo sem mediações. Isso é claramente uma ilusão, né? Não existe, nem mesmo na obra historiográfica escrita, a ausência de mediação, né? A representação ela é real, ela está o tempo todo interferindo, né? Até o chamado cinema documentário, ele não é isento, ele não é neutro. Tem um ponto de vista ali, a seleção do tema, a seleção do ângulo, a seleção do modo como aquele documentário vai ser feito, é obviamente um processo de escolha, né? O exemplo mais pujante que eu poderia citar são aquelas cenas horríveis que todos já devem ter oportunidade de assistir, do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, né? Aquelas cenas daqueles corpos empilhados, sendo removidos, sendo manipulados com trator, né? Que supostamente sempre foram apresentadas como se fossem cenas de documentário. Na verdade, sim, elas têm uma forte carga de representação documental, mas no fundo todo mundo sabe que aquelas cenas foram filmadas não pelos nazistas, porque eles jamais deixariam esse registro, eles não tinham interesse. Aliás, a solução final, a chamada solução final, era, além do extermínio, apagar a memória do extermínio, né? O planejamento, por exemplo, dos grandes campos de concentração implicaria que, ao fim daquele grande processo de extermínio, que hoje é negado por muita gente, né, como um absurdo, uma aberração histórica, todo aquele processo deveria ser finalizado com a terraplenagem, com a destruição das instalações, com a criação de um bosque, com a criação de um jardim, onde ninguém mais teria notícia do que aconteceu ali. E então, obviamente, não foram os nazistas que fizeram aqueles documentários. Eles foram feitos pelos cinegrafistas ingleses, americanos, sobretudo os ingleses, que ao chegar lá eles viram aqueles corpos empilhados, eles viram a máquina, né, o trator de lâmina parado, e eles deduziram, obviamente, que seria esse o destino, né? Os corpos seriam enterrados em valas coletivas, porque não deu tempo de queimar e tudo, então seria um processo de realmente esconder aquela realidade. Então, os líderes da retomada e da ocupação escalaram um prisioneiro de guerra para manipular, não deixa de ser inclusive um crime de guerra, né? O soldado, quando capturado, ele tem a única obrigação de declarar de que regimento ele era e qual é o nome dele, né? Fora isso, ele tem o direito de permanecer calado, né? Não tem que fazer trabalho forçado, não tem que delatar as posições do próprio soldado, etc. Mas é guerra, né? De qualquer maneira, aquelas cenas são, o Jean-Louis Comolli, uma das suas palestras e nos seus textos, ele às vezes descreve isso, e ele fala às vezes da precisão técnica desses documentários, né, feitos por ingleses. Tem um que o cinegrafista fala, olha, aquilo era tão horrível, aquilo era tão hediondo, que eu só tinha uma solução para filmar aquilo. Era ser técnico. Era medir a luz, identificar os ângulos, descrever aquele horror como se aquilo fosse uma narrativa mesmo, né? Assim, esquecendo que ali havia outrora vida, corpos humanos, uma essência, né, humana naquela existência biológica, do ponto de vista biológico falando. Então, né, até o documentário, ele é um ponto de vista. E que dirá o cinema, né? O cinema, e especialmente o cinema que tem
a pretensão de retratar temas históricos, né? Eu costumo sempre entrar um pouquinho na técnica, né, para explicar para as pessoas. O cinema, ele se sustenta numa tripla mentira. A primeira mentira é pegar um pequeno fotograma, né, um negativo de filme, né, 16 milímetros, 4x4 ou 32, né, 8x4, fazer a impressão de que esse pequeno fragmento, esse pequeno fotograma é a realidade, né, que ele enquadra uma realidade. A segunda mentira é vender para o espectador a ideia de que a sucessão desses fotogramas no tempo produz movimento real, produz algo real na tela. E a terceira grande mentira, a maior delas, né, é a chamada ilusão de campo, profundidade de campo, ou seja, dar ao espectador a impressão de que a vida real está naquela tela e que a sucessão daqueles fotogramas é a realidade, e que você, naquelas 2 horas, você se anula. E, de fato, né, quando o cinema é bem feito, quando a narrativa é bem construída, é isso que acontece, né? Existe uma coisa, as pessoas nem sempre param para pensar sobre isso, mas não é só a escala industrial do cinema que induz e força essa percepção, né? A sala de cinema, o fato dela ser apertadinha, o fato dela não ter um escape visual, né? O escurinho do cinema, a escuridão do cinema tem uma função, né, na integridade da linguagem. A função é te jogar para o único lugar onde há uma fuga, a tela. A tela é o único lugar onde há, de fato, vida, movimento. E muito frequentemente, depois de um certo tempo, especialmente quando o filme é bom, você esquece até mesmo a pessoa que está do seu lado, se você foi acompanhado, de tal maneira que você mergulha naquela tela, né? Quando o cinema fez 100 anos, houve várias homenagens à própria arte, né? E uma das mais ternas que eu gosto muito é a do Woody Allen, no filme A Rosa Púrpura do Cairo. É um filme bacaninha, um filme divertido, e lá tem um personagem que é da Mia Farrow. Na época eles ainda estavam casados e em harmonia, né? Não tinha essas acusações horríveis que depois foram aparecendo, e ela faz uma mocinha romântica que leva uma vida desgraçadamente miserável, assim, uma vida com marido abusivo, com muita tristeza, com muita pobreza, mas ela não abria mão do seu cineminha. Então tem uma cena que ela está assistindo a esse filme, o filme A Rosa Púrpura do Cairo, na verdade, é um metafilme, é o filme que aparece na tela do cinema que ela assiste, né? E em um determinado momento, um ator do filme se dirige a ela e fala assim: "Ô, você aí." Ela acha aquilo estranho, porque ela tinha assistido o filme algumas vezes e teve a impressão que ele se dirigia a ela. E ela fala: "Eu?" Ele fala: "Sim, sim, você. Você não cansa desse filme, não?" Ela: "Como assim? Já é a quinta vez que você vem, não é?" Aí ela fica estarrecida, né? Ela descobre que o ator estava assistindo a ela do lado de lá da tela. E num determinado momento ele convida a personagem dela para entrar dentro do filme, e eles começam a viver aquela grande aventura, aquela coisa. E certamente ele era um companheiro muito mais atrativo e interessante do que o marido, né? Abusivo, a família estranha e tal. Então, essa cena é muito bonita, é uma homenagem para dizer: olha, é a imersão. Tem um momento que você entra dentro da tela do cinema, né? E depois foi retomado. Tem um filminho bacaninha brasileiro que tem uma cena de abertura que eu acho linda, que é Lisbela e o Prisioneiro, em que a protagonista que faz a Lisbela é aquela menina. Daqui a um pouquinho me vê o nome, eu não vou interromper a gravação não, porque eu tenho pouco tempo. Ela vai descrevendo a experiência do cinema, e a direção tira a luz da tela e vai aos poucos transferindo para o olho dela. Então a cena se fecha com o olho dela iluminado pela única luz que tinha no cinema, né? É também uma homenagem.
a descrição mais, e aí, obviamente, a emoção da atriz faz com que ela lacrimeje um pouco, então o brilho aumenta em virtude da umidade dos olhos. É uma cena belíssima, né? E é uma homenagem, de novo, ao cinema, né? Entre outras tantas que os 100 anos assistiram. Mas por que nós chegamos nesse ponto, né? Eu estava falando um pouco da tríplice mentira do cinema. Uma, de que o fotograma é real. Duas, que a sucessão dos fotogramas numa projeção é movimento. E a terceira, que o campo de existência da realidade está para além da tela, né? Essa tríplice mentira, num certo sentido, é uma mentira que é funcional ao cinema. O cinema não vive sem ela, né? Porque ele cria essa ilusão de realidade e, ao fazê-lo, ele, de fato, né, produz, às vezes, narrativas belíssimas. Então, é uma tríplice mentira, mas, por outro lado, acaba produzindo uma verdade, porque a realidade que essa pequena produção de verdade encena é uma realidade inegável, né? Você vê, por exemplo, que eu vou retomar, porque eu havia citado, o Steven Spielberg, né? No Resgate do Soldado Ryan. Ele montou aquela set piece, vou dar uma carguinha no celular aqui que está acabando. Ele montou aquela set piece com recursos